Olá, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um dia da nossa palavra. Uma palavra de direção, uma palavra de bênção, uma palavra de correção também. O que Deus quiser falar conosco, né? Neste dia. Eu desejo que o teu coração esteja aberto, como uma terra fértil para receber a semente, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Uma palavra tão cheia de vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas. Nós só precisamos acreditar nisso. E nós precisamos estar sedentos e famintos para recebê-la, crendo que essa palavra, ela gera vida em nós. Ela gera vida com persistência, uma vida com vontade de viver, sabe? Porque muitas vezes nós sobrevivemos, mas nós não vivemos. E nós precisamos ter vida, nós precisamos ter essa qualidade de vida, uma qualidade de vida que só a palavra de Deus traz para nós. Num mundo tão cheio de complexidades, a palavra de Deus, ela vem para tornar esse complexo tão difícil em algo maravilhoso de se viver. Eu acredito que a esperança que a palavra de Deus traz para as nossas vidas não é uma esperança sutil, não é uma esperança superficial, não, é uma esperança profunda. É como um mar que você vai caminhando, as águas primeiro batem nos seus pés, depois ela vai subindo até os seus joelhos, né? Sobe até a sua cintura, até o teu pescoço, e depois ela te envolve por completo. Sabe, você precisa estar confiante de que essas águas profundas não vão te matar. Apesar de parecer que você não vai resistir, você olha para aquela palavra tão profunda, para aquela palavra que te confronta, para aquela palavra que quer mudar tanto a sua vida, e você fala, não vou dar conta, não vou aguentar. Mas você vai aguentar, porque essa palavra ela vai fazer você flutuar sobre ela. Ela vai fazer você ter uma confiança e você não vai mais se preocupar com aquilo que você não precisa se preocupar. E vai realmente se preocupar com aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes nós invertemos os papéis. Queremos fazer o que é para Deus fazer e deixamos de lado aquilo que é para nós fazermos. Então vamos ler e meditar sobre essa palavra que você vai entender nesse dia o que Deus quer com você, amém? Hoje nós vamos falar lá em Gênesis, no capítulo 21. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Gênesis 21 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito risos, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disses mais: quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão:
Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém? Essa palavra aqui é cheia de revelações. Eu fiquei hoje pela manhã lendo, relendo e entendendo todas as questões aqui e eu fiquei maravilhada. Muitas coisas o Senhor fala conosco sobre essa palavra. A primeira delas é já no versículo 1, que diz que Deus visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor como tinha falado. Às vezes nós esquecemos do que Deus falou. Às vezes nós nem queremos lembrar, né? Porque parece tão improvável. Nós jogamos lá no cantinho a promessa e por causa da nossa fraqueza, a nossa pequenez humana, nós não acreditamos que Deus vai fazer conforme Ele disse. Porque muitas coisas entram no meio, a humanidade, o humanismo, as questões sociais, né? E hoje em dia até questões religiosas, porque as pessoas colocam Deus numa caixinha e quer seguir uma receita de bolo e com Deus não é assim. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não existe receita de bolo na Bíblia. Não existe receita de bolo com Deus. Apesar de nós sermos muito repetitivos, mas nós somos repetitivos por causa da nossa rebeldia. Nós somos repetitivos por causa das nossas feridas emocionais. Nós somos repetitivos porque não queremos ser construídos em Deus. Mas não existe. E ali Deus disse como ele fez como ele tinha falado, como ele tinha dito. Então, na sua vida, eu quero que você creia hoje, que você traga a esperança na promessa de Deus. Vai ser como ele disse. Muitas vezes você fala assim para mim, mas eu nem sei como é que ele disse. Você já orou a respeito disso? Você para orar e perguntar a Deus, como será? Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela não duvidou da promessa, dizendo como Sara fez ali. Sara duvidou, riu, mas Maria não. Maria virou para o anjo e disse, como será? Você tem perguntado para Deus como será? Como será, Senhor? Eu acredito, mas como será? Para de ser religiosa e de achar que você não tem que fazer perguntas para Deus. Você tem que fazer pergunta para Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que perguntar como será, você tem que perguntar a Ele, quando Ele te responder como será, e agora o que eu faço? E aí Ele te responde, você fala qual é o tempo, e aí Ele te responde, e aí você fala, amém, Jesus, não é para esse tempo, é para depois. Então você vai orando e vai caminhando conforme as respostas de Deus. Aqui Deus disse que ia ser conforme Ele disse. E foi. E é tão lindo porque... e chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera. Sabe? Deus, Ele une propósitos. Aqui, Ele não coloca Sara, nem a Abraão, um maior, um menor. Mais importante é a mãe, mais importante é o pai. Não, não, não. É os dois. Um deu a semente, a outra deu o útero. Aleluia, Jesus. Sabe, eu vejo muitos casais em competição. Não é assim que funciona. É em união. Sabe, nós temos falhas, todos nós temos falhas. Mas Deus precisou do semente e do útero. E é tão lindo porque Deus coloca ali como... a Sara lhe deu, mas eu precisei da semente de Abraão.
A gente precisa trazer essa unidade para dentro das nossas casas, para as nossas famílias, para que essas competições não gerem mais divisões, separações e divórcios. Abraão, ele ouviu a Deus e acreditou. Sara riu, mas mesmo assim ela não deixou de viver a promessa junto com ele. Sabe? Nós precisamos andar em unidade, porque às vezes um vai estar fraco e o outro mais forte em algum momento. E depois troca, e a vida é assim. Nós precisamos seguir confiando e podendo confiar nas pessoas. Nós precisamos. As famílias estão em competição, não pode mais confiar. É mentira, sabe? Umas mentirinhas bobas. É senha no celular entre casais. Isso é inadmissível. O que tu tem que esconder? Sabe? Umas brigas assim que não deveriam existir. Coisa mais maravilhosa é você ter o seu celular livre, aberto. Eu comentei numa postagem outro dia de um influenciador ali que ele fala sobre isso. Eu falo, meu Deus, é tão maravilhoso. Eu falei, é tão maravilhoso ter essa liberdade. Isso é liberdade. Foram quase 900 curtidas no meu comentário. Eu falei, meu Deus, que esperança maravilhosa que é essa, Senhor? Será que as pessoas estão voltando para a verdade? É tão bom acreditar nisso. E aqui a promessa foram os dois que viveram. O nome do filho era ele riu, ele sorrirá. Sabe, Sara não acreditou, mas quando ela viu, eu imagino o quanto aquilo mexeu dentro dela. Nós mulheres somos assim, somos mais emotivas, somos diferentes dos homens, sim, e tá tudo bem. Sabe, nós precisamos aceitar essas diferenças. Não precisamos competir com os homens, não precisamos erguer bandeira de feminismo. É tão maravilhoso ser diferente. E ela riu, ela disse, porque me fez rir. Sabe quando você não acredita, não acredita, não acredita, e o seu não acreditar não vai impedir a promessa de se cumprir, de se realizar? E aí quando você ri e fala, nossa, porque Deus é assim, Ele entende a nossa humanidade. Sabe, nós não podemos esconder isso, é de nós mesmos. Entender que somos fracos, que às vezes a gente não consegue não acreditar mesmo. Para de fingir. Para de fingir que você acredita. Enquanto você estiver fingindo que você acredita, a sua promessa não acontece. Porque Deus, Ele trabalha na sinceridade do coração. Eu vejo aqui, sabe, que Deus estava preparando Sara. Ele estava preparando ela para receber a promessa. Porque é uma geração. Deus, ele é geracional, ele não está preocupado conosco na nossa intimidade. Ele está preocupado com a geração que vai vir de nós. E eu vejo que Deus estava preparando Sara. Só que se ela ficasse fingindo, não, ela foi sincera. Sabe? Eu vejo aqui esse não acreditar da Sara, uma sinceridade, a humanidade dela não acreditou. E mesmo assim Deus não deixou de realizar. Você consegue entender? A gente coloca máscaras de religiosidade e por fora, não, eu acredito. Meu Deus, lá no teu íntimo, lá na sua casa, se você é da sua igreja, lá na sua casa, você já não tá acreditando em nada, porque você tá gritando, você tá xingando, você tá brigando, sabe? Você tá destruindo. Então não é assim, nós precisamos ser sinceros para Deus. Chegar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor tá falando, mas olha aqui como é que tá o negócio. Eu não tô conseguindo acreditar nisso, não. É aí que Deus vai trabalhar na sua sinceridade. Sara riu, mas não deixou de viver a promessa junto com Abraão. Abraão é o pai da fé.
Ele acreditava, Deus falava, ele acreditava de pronto. De pronto. Não tinha restício de dúvida. Mas Sara riu e mesmo assim ela viveu a promessa junto com Abraão. Aleluia, Jesus. E Sara contemplando essa promessa foi incrível, né? E disse Sara, ó, Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se irá comigo. Ela, como ela dissesse, nossa, eu não acreditava, mas agora eu quero contar para todo mundo. Você tá entendendo? O que é promessa de Deus? Ela disse assim, ó, eu não acreditava para ninguém. Gente, isso é tremendo, eu amo a palavra. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Eu quero contar para todo mundo. Você tá entendendo? O que é promessa de Deus? E disse o Senhor, e disse Sara, Deus me e disse mais. Quem diria a Abraão? Olha que lindo que Sara daria de mamar a filhos, porque ele deu um filho na sua velhice. Ei, Deus ele dá a promessa e dá o recurso. Sara já tinha idade. E Deus deu o filho e deu condição de amamentá-lo. Sabe, Deus ele dá a promessa e dá o recurso. Deus sustenta, porque leite fala de sustento. Leite fala de vida. Deus não realiza uma promessa só por realizar, não. Não vai ser do jeitinho que você acha, só de vai ser realizado e pronto. Não, 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 não. Vai ser com riqueza de detalhes. Vai ser com recurso, vai ser com alimento. O leite materno fala de vida. Uma vida, sabe? Vai ser com plenitude, é uma promessa que vai ser realizada e vai ser com plenitude. Não importa a circunstância de hoje. Amém? E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela vai contra a nossa humanidade. Não importa o que você tem que fazer, tira Deus dessa caixinha que tu colocou, dessa caixinha que a religiosidade coloca. Sabe, dessas receitas de bolo que vem e diz pra você, não, mas Deus falou que vai ser assim. Para de ouvir isso, os matadores de sonhos. Ah, mas isso daí, você acha que Deus vai fazer? Para de ouvir matadores de sonhos. Aqui diz que Isaac cresceu, desmamou, Abraão fez tudo quanto Deus havia dito que era para fazer, sabe? Porque Deus só dá promessa para quem vai obedecer. Então, presta atenção no que você está pedindo. Eu costumo dizer assim que eu tomo muito cuidado para orar, porque depois, nossa, tem oração que é tão rápido, né, no realizar, é tão forte, e depois? Então tem que prestar bem atenção. E aí, o que aconteceu? O filho de Agar, sabe aquela confusãozinha que Sara arrumou porque não acreditou? Ela foi para a vida toda. Sabe aquela confusãozinha que Sara fez Abraão se deitar com a escrava? Ai, quem sabe? Quem sabe aquela ideiazinha de mulher, né? Mulher é especialista em ter umas ideiazinhas, na verdade. Sabe aquela ideiazinha que ela teve? Então, tem consequências. Agora, ela teria que lidar com isso, porque o filho da escrava já estava grande. Olha só, quando Deus fez a promessa, foi 25 anos atrás, a primeira vez, lá em Gênesis 12. A segunda vez que Deus confirmou para Abraão a promessa, que usaria a sua semente, foi em Gênesis 15. A terceira vez foi lá em 17. E a quarta vez foi em capítulo 18, e ele veio se cumprir aqui no capítulo 21. Então, foi 25 anos atrás. Você tá entendendo? Então, aqui, o filho de Agar já era um adolescente.
Então ele começou a zombar. Sabe quando Sara era de idade? Sara era de idade que teve Isaac. E aí o menino começou a zombar. Você tá entendendo? A sua promessa tá demorando, ninguém mais acredita, sabe? E quando se cumprir, não pense que todo mundo vai ficar feliz. Tem gente que não vai se alegrar com você. Meu Deus. Tem gente que vai tacar pedra. Tem gente que vai até dizer que não era de Deus. Porque Deus não tem essa receita de bolo. Tem gente que vai dizer, nossa, mas olha o que aconteceu para acontecer essa promessa. Será que era Deus mesmo? Meu Deus, aleluia, Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando? Ei, só que Deus vem para impactar. Deus vem para causar um efeito terremoto. Deus derruba todas as nossas estruturas de quem está perto, porque Ele quer construir a dele, porque Ele é Deus, Ele não deixa nada, Ele não deixa idolatria, Ele não deixa essas receitas de bolo, Ele não deixa religiosidade, nada passar acima dele. Então, Sara fala o que para Abraão? Manda fora essa escrava. Manda fora essa escrava e esse menino, porque eles estão zombando. E Abraão fica triste. Olha ali no versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Só que Abraão também entrou na ideiazinha de Sara, não é verdade? Um casal anda em unidade. Não tenta tirar o corpinho fora. Então, ele ficou triste. Só que ele ia ter que lidar com isso. Gente, o que você faria nessa situação? Fala pra mim a verdade. O que você faria? Tava difícil a situação ali. A palavra de Deus diz que o menino zombava. E Deus ama zombador? Fala pra mim. Só que era filho de Abraão. Olha a situação. Uma situação complexa. Essas situações aqui tem que ouvir muito a palavra de Deus, a voz de Deus, você não pode ouvir. As pessoas em volta falando o que? Abraão, você vai mandar seu filho embora? Mas Abraão e Agar vai fazer o quê? Gente, olha isso. Eu não quero que você leve para o literal, mas eu quero que você entenda que Deus, ele é fiel à promessa dele. E ele não vê ninguém como um coitadinho. O menino zombava de Sara. Sara era a mãe da promessa. Era muita coisa que ia acontecer na vida deles. E olha como que diz no versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos seus olhos, acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Aleluia, Jesus, está entendendo? Ele tinha que obedecer a Sara e mandar embora Agar com o menino. Mas olha o que Deus diz, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é sua semente. Você entende? Então, era algo que Abraão ia ter que lidar para o resto da vida, mas Deus ia cuidar. Deus não ia deixar faltar nada para Agar e o filho dela. Mas a situação aqui era a promessa. O que Deus estava preocupado em manter aqui era a promessa. Sabe? A gente vê hoje famílias desconstruídas, é tão difícil, é tão complicado, né? E aqui a gente pode contextualizar um pouco para o dia de hoje, né? Porque as pessoas se divorciam, casa de novo, e aí tem que lidar com tudo isso, sabe? Tem que lidar com filhos de outro casamento, tem que lidar com ex-mulher, ex-marido, são coisas sérias, sabe? E todos são importantes para Deus. Eu vejo muitas madrastas pegarem enteados e dizerem assim, ai, meu filho, não é teu filho. Não é teu filho, ele tem uma mãe. Então, respeita. São orientações assim que a gente precisa entender.
A gente não pode usar o humanismo, não é assim que funciona. Amém? Então são orientações que vêm do céu e nós não podemos ouvir a sociedade, o que todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo. Nós precisamos ser mais sérios. Quando você entende questões mais profundas, como a Bíblia, como a palavra de Deus está dizendo. E é tão lindo porque quando a gente estuda a psicanálise, a gente entende que é assim mesmo. É assim mesmo. Nós não podemos sobrepor a uma mãe, a um pai, entende? Então não é teu filho, filho do teu esposo. Não é teu filho, filho da tua esposa, se são de outros casamentos. Amém? Não é teu filho. Essa criança tem uma mãe, tem um pai, precisa respeitar. Nós não podemos usar, muitas mulheres usam isso, essas questões, para ficar cutucando assim a outra, para ficar provocando sim. Você está entendendo? Talvez eu esteja falando aqui com mulheres que são casadas com homens que têm filhos de outros casamentos. É preciso respeitar. É preciso entender que essa criança tem uma mãe. Você não pode sobrepor essa mãe. Você tem limites. Você não pode competir, você não pode usar o teu filho para dizer que é melhor que o filho da outra. Você está entendendo? Só que Deus aqui estava zelando da promessa. E é outra questão, porque maridos têm segunda esposas, e daí? Como é que faz? Continua lá na casa da outra? Continua tratando a outra como se fosse esposa ainda? Não é assim que funciona. Você está entendendo? A sua esposa é a sua prioridade. A mesma coisa quando os filhos casam, saem da casa da mãe. A sua mãe não é mais prioridade. Agora você tem uma esposa, você tem que ouvir a sua esposa em primeiro lugar. Deus, ele é geracional. Ele não anda para trás, é para frente. Você está entendendo? Aqui é uma nova história na vida de Abraão. A história com Agar ficou lá para trás. Porque foi uma ideiazinha de Sara, eles criaram essa confusão toda, tem consequência, precisa lidar com isso, precisa orientação de Deus para lidar com isso. Agora, não. Agora tem Sara. Agora tem Isaac, tem a promessa. Então, sim, foi Deus que permitiu Abraão. Deus disse para Abraão, ouve a tua mulher. Pode deixar que de Agar eu cuido do menino. Porque Agar também entrou nessa história. E Agar também foi uma serva orgulhosa. Ela não foi só rejeitada, como todo mundo só prega sobre isso. Ela também foi uma escrava orgulhosa. Ela tinha um filho, ela tinha que corrigir esse filho. Eles não podiam ficar provocando Sara. Eles eram escravos. Você está entendendo? Às vezes as pessoas entram numa posição melhorzinha e começam a humilhar. E começam a provocar. Então, são muitas orientações que Deus dava para Abraão. E Abraão, por isso que ele era o pai da fé, ele seguia a risca. Doeu no coração dele por causa do filho, claro que doeu. Doeu muito, mas ele precisou obedecer a Deus. Deus disse, faz como Sara mandou. Amém? Então, Deus está te preparando para uma promessa que Ele vai cumprir na sua vida. O que você tem ouvido, como você tem ouvido a palavra de Deus, como você tem ouvido a promessa, como você tem caminhado sobre a promessa, sobre a palavra na sociedade. A primeira sociedade é a sua família. Qual é o seu posicionamento aqui? Aqui fala muito de hierarquia. Aqui fala muito de posicionamento. Quem é você, mãe, na sua casa? Quem é você, pai, na sua casa? Como você tem direcionado? Teus filhos têm te dado ordem? As pessoas lá fora têm se metido na sua casa? Como você tem caminhado em sociedade? Na sua igreja, você ouve mais as pessoas do que a palavra de Deus? O que Deus falou para você, a promessa. Você tem que ter segredos com Deus. Você tem que ter situações que somente você e Deus sabe. Como você tem caminhado em sociedade?
para que você pense nesse dia sobre isso. Como você tem caminhado para alcançar a sua promessa. Como você tem ouvido a voz de Deus para você alcançar a sua promessa. Pensa sobre isso, amém? Pai querido, obrigada, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigada pela sua direção, Pai. Muito obrigada, papai querido, porque nós cremos que a sua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela direciona, ela nos recoloca na rota, ela vai confirmando a promessa, Pai, e ela vai lembrando a promessa todo o tempo. Aqui se passaram 25 anos, Senhor. E Abraão continuou ali, confiando e acreditando na promessa. Pai querido, que essa palavra seja viva dentro de nós, que nós possamos reacender a chama das suas promessas na nossa vida, na nossa família, Pai. As promessas de libertação, Pai, as promessas de cura, Senhor. As promessas, Senhor Deus, de bênçãos que chegarão até nós. Que essa palavra, Senhor, seja acesa, a chama, Senhor, da esperança. A chama, Senhor Deus, de que o Senhor fala e cumpre como o Senhor falou, como o Senhor disse. Ah, Pai querido, é tão bom ouvir a Tua voz e se agarrar a ela, Senhor, até que a promessa se cumpra. Mesmo que a circunstância, mesmo que todos dizem que não, que é loucura, que o Senhor nunca faria isso dessa maneira, mas se o Senhor falou, Deus, nós sabemos que o Senhor tem formas de trabalhar e que o Senhor sabe o que está fazendo e o que o Senhor sabe o que faz com o que o Senhor está fazendo. Nós cremos, Pai, a partir dessa palavra, que há uma esperança e que nós vamos nos agarrar à sua voz, a maneira que o Senhor prometeu. E hoje nós vamos perguntar como? Como, Senhor? Fala para nós como. Como isso vai acontecer? E nós estamos prontos para ouvir, Pai, a sua direção. Em o nome de Jesus. Amém? Que essa palavra tenha gerado uma esperança no seu coração, uma alegria, uma confiança de que a promessa, ó, tá chegando, tá pertinho. E Deus está te preparando com o como hoje. Amém? Fica com Deus, um beijo grande no seu coração. Quem falou com você foi Rubia Barbosa.